Com mais de 30 anos de vida e com bons serviços prestados, o computador pessoal tem os seus dias contados, sendo aos poucos substituído pelos chamados tablets. Quem faz um diagnóstico do problema é o editor executivo da Estudar Dinheiro Online, Ralph Manzoni Jr. Ralph, obrigado pela entrevista. Obrigado você. O computador pessoal morreu mesmo? Flávio, o que eu vou falar vai dar muita polêmica e o assunto é polêmico, mas o computador pessoal, da forma que nós conhecemos, ele de fato morreu. Ele tem mais de 30 anos, foi inventado pela Apple em 1977 e agora ele começa a ser substituído por equipamentos que são conhecidos como tablets. O que são esses tablets? Os tablets, eles são computadores de mão, que como o próprio nome diz em inglês, é como se fosse uma tábua. Eles têm como característica a conectividade com a internet. Você pode acessar a internet de qualquer lugar, desde que tenha uma rede 3G ou uma conexão de internet sem fio, Wi-Fi. Um outro recurso, uma outra característica interessante é que o computador pessoal, ele tem como uma característica a interface gráfica, na qual você tem um teclado e um mouse. É uma forma de se relacionar com a máquina. Com os tablets, isso acabou. Então essa é, na verdade, a resposta para a minha pergunta, porque eu queria saber o que diferenciava um tablet de um laptop, por exemplo. Então é isso, o laptop continua tendo um teclado e o tablet não tem mais esse teclado, é isso? Sim, e eles são menores. Certo. E existem números, Ralph, que comprovam essa agonia do PC e esse começo aí desse grande sucesso dos tablets? Não, existem algumas estimativas, assim, o tablet ele foi lançado em abril, o primeiro deles foi o iPad da Apple, portanto, assim, a gente pode imaginar de que está um mercado muito incipiente, que está absolutamente no seu começo. Então, os números agora não são números assim estrondosos, mas ele já tem algumas coisas que a gente pode comentar aqui. Então, assim, até o final do ano, estima-se que vão se vender 19 milhões de tablets, tá? Em 2014, ou seja, daqui a 4 anos, serão 208 milhões de tablets. O iPad da Apple, ele foi considerado numa pesquisa recente como o equipamento eletrônico com a maior taxa de adoção de todos os tempos. Ele superou o DVD. Ele fez em 3 meses, ele foi vendido 3 milhões de unidades. O DVD, para atingir os 3 milhões de unidades, demorou 5 anos, ou seja, em 3 meses o iPad da Apple conseguiu chegar ao mesmo patamar do que o tocador de DVD. Rafa, mas já se falou em outras mortes, né, de outros equipamentos, como o próprio CD, né, com a música digital, e eles estão sempre voltando aí de uma forma ou de outra. Isso deve se dar com o PC também? Então, acho que esse é um ponto bastante interessante, porque assim, o CD morreu? Diríamos que assim, o CD não morreu, mas assim, ele foi suplantado pela música digital. O que acontece com o CD é a mesma coisa que vai acontecer com o PC. Ele vai se transformar num equipamento de nicho. Não é que ele vai desaparecer. Ele, evidentemente, o computador pessoal, ele vai ter uma série de usos para atividades específicas. Mas o que acaba acontecendo é que para a maioria das atividades de um usuário comum, acessar a internet, navegar, acessar a internet, acessar e-mails, ver filme, ouvir músicas, isso tudo vai estar sendo realizado por meio de um tablet. E o que acaba acontecendo é que ele vai se transformar no grande equipamento, se transformar no centro da computação, ou de, como algumas pessoas dizem, na era pós-PC. Na tua matéria, você já conseguiu apurar a adoção em escala maior dos tablets em relação aos PCs? Então, esse quando eu comecei a fazer a apuração da reportagem, eu imaginava de que o uso dos tablets estaria bastante disseminado, inclusive no Brasil, entre os consumidores que a gente chama assim, de usuários finais. O que é surpreendente é que mesmo dentro das empresas já existem algumas aplicações bastante interessantes. O exemplo que é citado nessa reportagem de capa da revista Isto é Dinheiro é da empresa Galderma. Ela é uma empresa do setor da indústria farmacêutica que produz produtos dermatológicos e ela está dando para os seus 120 vendedores que se relacionam com médicos um iPad. Então eles vão usar um iPad para fazer demonstração dos produtos e utilizar dados científicos. Uma outra história interessante é o Colégio Koch,
que está comprando 30 mil tablets e vai dar esses 30 mil tablets a partir do ano que vem para os seus alunos. E, Ralf, quais são as vantagens dessas pequenas tabuletas com relação ao PC? Dá para dizer, por exemplo, que o consumidor sai ganhando de alguma forma? Eu conversei com uma série de executivos durante a apuração dessa reportagem e assim o que todos disseram foi o seguinte para mim: a partir do momento que eu passei a usar um tablet, eu aposentei o meu notebook, porque eu tenho ele sempre à minha mão e ele não é tão pesado como um notebook e ele tem uma série de facilidades. Então, em 90% dos casos, esses executivos conseguem resolver todas as suas questões utilizando um tablet, sem mais a necessidade de um notebook ou de um computador. Perfeito, obrigado pela entrevista. Acompanhe essas e outras entrevistas no nosso portal da internet, o www.istoedinheiro.com.br. Até a próxima!